Bom dia, boa tarde, boa noite para você que é torcedor, para você que é torcedora do Santos Futebol Clube. Bom, eu sou a Anitta Efraim, estou aqui como sempre com Isabel Nascimento. Um certo atraso nessa semana, por motivos de agenda, jogos do Santos, essas coisas que acontecem eventualmente. Tudo bem com você, Isabel Nascimento? Tira um peso das costas depois do segundo tempo do jogo contra a Juazeirense? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Feio, né? Falar que Isabel Nascimento está com peso nas costas, um medo de jogar contra a Juazeirense, que por mais que tenha sempre respeitar o adversário, não tem como negar que a estrutura do Santos é infinitamente maior e merece fazer jogos, né? A gente sabe que o futebol é famoso traiçoeiro, mas o Santos tinha a obrigação de fazer uma partida decente, né? De jogar um bom futebol, de expor, de não ter medo da Juazeirense, né? Porque, assim, querendo ou não, foi bom jogar o primeiro jogo na Vila, o próximo jogo vai ser no estádio deles. Eu não sei se a viagem é complicada, eu não sei como que é o gramado, então até vi muita gente falando, né, põe o Ângelo para o segundo jogo, e até no podcast do Gel, o Gilfrida até comentou no sentido de, você vai colocar o Ângelo, mas você não sabe o gramado, será que é estilo do jogo para o Ângelo? E faz sentido se pensar nisso, porque óbvio que eu quero o Ângelo, mas aí você queima o jogador num gramado que ele não consegue fazer nada, que ele não consegue ser o Ângelo, do cara que dribla, o cara do toque, né, o cara da habilidade, não é o cara do chutão, mas bastante coisa pra gente conversar pro futuro, né, Ni? Eu acho que a semana passada não tem como a gente falar, falei pra você que eu não ia falar, mas não tem como a gente não comentar Caio Jorge, né? Acho que ele pode estar... Caio Jorge já rondou a Europa essa semana, a gente nem sabe, mas ele já foi para o Benfica, ele já foi para o Milan, ele já foi para a Juventus. Nesse momento ele ainda está na Juventus, né? Ainda está com essa proposta. Mas muita coisa para a gente falar. E o que você... Bom, vamos começar por isso, né? Como que você enxergou essas propostas? E como que você enxerga a reação da torcida, né? A torcida só me fala assim, Isabel, você continua passando pano para o Caio Jorge? Eu respondo, sim. Então, é mais ou menos isso, assim, que pelo menos comigo eu já acho que desde o começo eu já coloquei, porque na minha visão, o Santos... A gente sabe 3% no máximo de tudo que o Caio Jorge já passou com o Santos, certo ou errado, tá? As partes, mas a gente tem que lembrar que hoje é o Rueda. Por 3 anos foi José Carlos Pérez. Sim. Então, assim, hoje tem um contrato, ele foi feito com o Pérez. Eu acho que a gente precisa levar em consideração isso também, né, Ni? Sim, eu tenho muitas coisas para falar sobre esse assunto, porque eu acho que o futebol, o mundo se divide muito em preto e branco, né? Acho que a gente precisa ser mais santos, alvinegro, olhar os dois lados. Foi bonito isso, né? Foi improvisado. Eu até abri o microfone para falar que foi bem bonito isso. Obrigada. Então, acho que a gente devia ser mais santos e equilibrar um pouco mais os lados, assim, porque o contrato ele foi mal feito, a negociação foi mal feita por José Carlos Pérez, mas eu não tô com o jogador, não tô. Não sei se fosse presidente do Santos, graças a Deus não sou, afastaria ele, porque o Santos já perdeu muitas peças e tudo mais. Acho que não é por isso que ele não tá jogando, mas só tô dizendo que eu não acho que é tipo hashtag afasta Caio Jorge, trending topics do Twitter, torcida pediu, então afasta. Acho que não é isso. Mas eu não acho que o que ele fez também foi legal, porque o Juliano Bertolucci, que é o empresário dele, tá há muito tempo cavando essa vaga para ele aí na Europa. E ele, na Itália especificamente. Eu vejo recentemente, eu não sou uma grande entendedora do futebol internacional, eu sei que você, por exemplo, conhece mais esse cenário do que eu, por ter trabalhado bastante tempo fazendo jogos europeus e tudo mais, assistindo. Então, mas o que eu vejo é que muitos jogadores que são bons, eles não se adaptam ao futebol italiano. O Gabigol é muito mais jogador do que o Caio Jorge e não se adaptou na Inter de Milão. O Paquetá é outra posição, mas também não se adaptou, foi emprestado. A gente tem o Pedro na Fiorentina, né? A Fiorentina não é um time da primeira prateleira, né? Cara, eu tinha a Fiorentina como um jogo de botão. Isso me deixa muito velha, né? Eu brincava com meu pai, eu tinha o Santos e tinha a Fiorentina, só um ponto bem desnecessário. Não, mas nosso podcast é feito de análises do Santos, piadas internas e comentários sem necessidade. Então, tudo bem. Mas, enfim, eu acho que... Então, mesmo o Pedro, que no futebol brasileiro ele seria titular em todos os times do Brasil, menos no Flamengo, porque tem Gabriel Barbosa, o Gabriel Gol, também conhecido como, mas na Itália, não.
E eu acho que pode ser um pouco de xenofobia, um pouco de preconceito. Então, assim, o Bertolucci ele estava cavando essa vaga na Itália há muito tempo. Mas eu nunca achei a Itália o melhor destino pelo histórico recente. Pode ser que dê super certo, tal, mas eu, enfim, acho complicado. E eu achei que o Santos ter ido atrás do Benfica por uma proposta mais interessante para o Santos foi inteligente. O que o Rueda ia fazer? Ia ficar lá parado assistindo o jogador sair de graça, sem nenhum benefício para ele? A proposta do Benfica era boa para o Santos. Eram 3,5 milhões, assim, dentro do cenário de perder um jogador de graça, era boa. Então eram 2 jogadores, o Caio Jorge até janeiro, e 3,5 milhões de euros pelo Caio Jorge, só em janeiro. Então era uma proposta decente, assim. E aí o empresário ficou bravo porque não foi por eu meio só dele. pontuo os jogadores que uma coisa que eu queria saber era salário. Legal, eles veem quem paga. Isso que eu fiquei curiosa, porque assim, vem o Gilberto, ele vai salvar o Santos. 500 pau por mês. Então, assim, eu acho que o Rueda não faria isso. Tipo, eu também acho que não, mas acho que essa informação faltou. Tipo, quanto que viria? O Santos paga metade, o Santos paga tudo. Acho que isso, pelo menos, eu não vi em questão de salário. Não, acho que isso não foi divulgado, mas, tipo, da nossa entrevista com ele no Diário, até quem não assistiu pode ir lá assistir, ficou bem legal, um papo de 1h30, tem tudo que eu acho que a torcida queria perguntar. A gente teve o tempo de perguntar, ele foi muito gentil, mas eu acho que ele não faria loucuras financeiras, né? Mas, enfim, eu acho que o contrato, então, assim, não tem santo nessa história. Eu acho que o Rueda tentou fazer o melhor que dava. O jogador só tá pensando nele, o empresário só tá pensando nele mesmo, acho que nem no próprio jogador ele tá pensando, e o Pérez não fez um bom negócio. E para o Benfica, a gente vê muitos jogadores hoje em dia que saem do futebol brasileiro e o meio do caminho para o estrelato é o futebol português. Porque assim, eu não sei quem tá ouvindo a gente, se vocês já mudaram de país, mas eu moro em outro país. E eu vou falar para vocês, é muito difícil se adaptar. Não é uma questão de grana. Não é essa a questão, é uma questão de cultura, de língua. Você chega num lugar, você não entende nada que as pessoas falam, não é fácil, é difícil pra caramba, sabe? Você é um lugar onde você não tem amigos, aí sei lá, você pode ser o Neymar e levar o Gil Cebola com você para onde você for no mundo, mas ainda assim não é fácil, a comida é diferente, tudo é diferente, bom, como o Brasil é uma colônia de Portugal, a Anitta também é cultura, era, né? Obviamente, não é mais. A língua é a mesma, apesar do sotaque, você entende mais, tem um monte de brasileiro jogando não é mais lá. Cultura. Exato. Gostei disso. A Anitta não é mais cultura. Off. Cancela. Mas então, ele jogaria no mesmo time do Everton Cebolinha, do Lucas Veríssimo. A gente vê o caminho que o Éder Militão fez, ele se sobressaiu no Porto, e aí ele foi jogar no Real Madrid. Hoje eu tô cheia de repertório. Enfim, eu acho que pro Caio Jorge, como pessoa, como jogador de futebol, seria melhor ele ir pro Benfica para dar um passo do tamanho que cabe na vida dele e na carreira dele. Ele é um ótimo jogador, mas ele não é excepcional. Ele não vai ser o reserva imediato do Cristiano Ronaldo. Ele dificilmente vai ser relacionado para jogos da Juventus. Ele provavelmente vai ser emprestado para algum lugar. Só a gente ver a curva que o Rodrigo teve, né? Rodrigo mesmo o Vini agora. Júnior também. Exatamente, mas eu tô falando assim, eu sei mais do Rodrigo, porque eu acho o Rodrigo mais excepcional do que o Vinícius Júnior. Cara, a diferença. Ele pontualmente começou a entrar no Real Madrid B, e sim, ele precisa ganhar corpo. Eu acho que já o Caio Jorge não tem tanto essa necessidade. Ele já é um cara que parece ter mais facilidade do que o próprio Rodrigo de ser mais forte mesmo, né? Porque os campeonatos europeus exigem mais do jogador em questão de força física. Eu acho que assim, tem muita coisa que a gente não sabe, mas me deixa muito triste se ele for embora. Eu acho a torcida às vezes muito ingrata. Eu entendo as partes, mas eu acho que, assim, ano passado a gente não teria chego na final da Libertadores se não fosse o Caio Jorge. Caio Jorge matou muitos jogos, principalmente os 2 contra o Grêmio, e eu acho a torcida muito ingrata quando ela não sabe as coisas. Eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de calma, sabe? Beleza, você não sabe. Na minha visão, eu acho que, assim, se ele tivesse para jogar disponível até o final do ano, tinha que jogar sim, porque tá pagando salário, tem que jogar. Mas no momento atual do Santos, eu vejo que faz muito mais sentido ir embora, ele realmente ir nesse momento, porque não vejo mais uma grande função de você ter Caio Jorge com toda essa confusão, com todo esse imbróglio com a torcida. É uma falta desgraçada que a gente vai sentir do jogador, mas eu acho que nesse momento faz mais sentido em questão de finalizar, dar tchau e agora. Infelizmente, eu acho que não
tá com mais esse ambiente para continuar Caio Jorge no Santos. Não, eu também acho que não, mas assim, eu entendo a torcida ficar muito puta da vida, sinceramente, porque a gente tá cansado de ver a instituição Ingratos da Vila, entendeu? A gente tá cansado de ver menino da Vila indo embora, Então, mas menino por da Vila que não faz acontece? esforço nenhum. Será tudo que é bem, mas eu acho que teve uma tentativa. Eu acho que tem culpa do Santos. Eu acho que tem culpa do Santos, mas o Caio Jorge tem um histórico. Não é a primeira vez que ele entra em litígio com o Santos, entendeu? Eu acho que o Santos, é como eu falei, não tem Santos, só tem o time Santos, mas ninguém é santo nessa história, Trunks. Mas eu acho que o Rueda tentou, entendeu? Tentou sentar com o Bertolucci, tentou sentar com o Caio, tentou um pouco de tudo. E o jogador e o empresário dele também não quiseram ceder. Então, eu acho que ele não fez esforço também. Acho que o Rueda tinha pouco para fazer, porque o estrago já estava feito, mas eu acho que ele não fez nenhum esforço para que o clube fosse o mais beneficiado possível. Essa é a minha opinião. Eu fico com o ranço, sim. Acho que é um jogador muito bom. Acho que o Santos vai sentir falta dele, mas não gosto da atitude dele com o clube. Acho que ele não foi correto com o clube também. Não estou dizendo que a gestão José Carlos Pérez foi correta com ele, não. Mas eu acho que se ele se garante tanto, se ele acha que ele é tão bom mesmo, renove seu contrato e alguém vai pagar sua multa. Entendeu? Ou se você é tão bom mesmo, então vai lá ser banco do banco do banco na Juventus, nem ser relacionado para jogos e voltar para o Flamengo daqui 2 anos. Entendeu? Acho difícil você entender eu não entendo essa história. Para mim, do ponto de vista do próprio Caio Jorge, não faz sentido nenhum, de administração de carreira, do futuro do próprio jogador. Eu acho que não é uma boa condução. Acho que empresário no geral, assim, eu não conheço todos os empresários de futebol do mundo, eu vou generalizar, mas é muito difícil que eles olhem mais para o jogador do que para o próprio bolso. Eu acho que eles olham mais para o próprio bolso, e às vezes o jogador, que muitas vezes jogador de futebol não tem base, não tem muita educação formal e tudo mais, também tem pouca cabeça para fazer grandes decisões para sua própria vida. Inclusive, Bel, vou aproveitar aqui o gancho e comentar, lamentar muito o que aconteceu de 4 ou 5, agora não vou lembrar, jogadores do Sub-23 terem sido afastados e multados, 4 destaques, né, assim, o Moraes, o Anderson Ceará, o Juan e o outro eu não vou lembrar, por, enfim, indisciplina. E o Santos é um time bem frouxo, todo mundo sabe que o Santos é bem frouxo, então para o Santos ter feito isso, o bagulho deve ter sido brabo. E são pessoas que são jogadores que estão lutando por um espaço no profissional. Então, assim, jogador atleta, eu e a Bel somos atletas amadoras, mas todo atleta, mesmo que seja mais amador porque possível, a gente ama o esporte, é isso que nos torna. Exato, mas a gente sabe que disciplina... Mas a gente sabe que disciplina faz parte do esporte. Não dá para você fazer qualquer coisa e achar que vai sair impune. Enfim, achei que valia esse pequeno adendo. Sim, com certeza. Eu acho que falta mesmo o Santos ser mais claro, mais objetivo. Até porque, assim, para não repetirem o que eles fizeram, né? Então, eu acho que... E outra, não foi bacana para o próprio desses caras que você precisa deles também. Né? Então, acho que assim, foi uma derrota para o Santos. Né? O time B não vem bem, por isso até que a gente está vendo tantas contratações até no time B, o Santos olhando para esse time B querendo reforçar, porque faz tempo que a gente não fala, caramba, as categorias de base do Santos estão indo muito bem, a gente está vencendo, faz tempo, né? Existe a zoação lá com o Palmeiras, mas assim, há quanto tempo o Santos não chega numa final de copinha? Há quanto tempo o Santos não forma um time competitivo? Até porque o cara tem 13 anos e meio e já está no profissional. Então, assim, eu acho que a gente conseguiu olhar para o Santos e entender. Eu fico muito triste, sabe, de Bruno Henrique, de Gustavo Henrique, de Lucas Lima. São muitos episódios. Tudo bem, tem Meninos da Vila e tem outros que não são, mas são muitos episódios recorrentes de pessoas saindo do Santos brigadas com a torcida. E isso é muito triste, porque é o que você falou. Daqui a 2 anos volta pro Flamengo. Sabe, assim, o Soteldo quase que sai brigado também. E daqui a 1 ano pode aparecer no Flamengo também, porque eu não sei, ele não vai aguentar muito tempo no Canadá, não vai. Cara, ele não combina, sabe? Eu acho que vai. Ele tá rei lá, ele tá super bem, fazendo gol todo jogo. Você acha? Eu acho que ele vai ficar um belo de um tempo lá. Ele tá. Eu já contei isso aqui. Meu primo é torcedor do Toronto, e aí, tipo, às vezes eu pergunto para ele e tal. A torcida tem gostado muito do Soteldo, acho que é uma puta oportunidade para a família dele. Pode ser que daqui a um tempo ele volte
para o Brasil, mas eu acho que o caminho é talvez se consolidar por lá mesmo. Sim, mas, por exemplo, ele tá começando a brigar. Outra pessoa que tá começando a criar a sementinha no Santos para sair brigada é o Marinho. Porque, mas assim, eu acho que é da índole do jogador, Bel. Acho que não dá pra gente culpar o Santos por tudo. Acho que sim, a gente tem muito essa tendência. E acho que jogador de futebol tem, enfim, suas questões também, sabe? Eu não entendo muito bem com a do Marinho. Ele jogou super mal no jogo contra a Juazeirense. Achei que foi um dos piores em campo. Ele e o Pirani foram super, super mal. Mas o Pirani é um menino de 19 anos, vai oscilar. Aí o Marinho vai no flow, não avisa o Santos, não vai de camisa do Santos. Então, assim, eu não consigo entender. Desde o flyer, né? Do flyer de anúncio do Flow não tinha a camisa do Santos. Eu já olhei, já achei estranho. Postaram em algum grupo do Santos, Marinho vai estar lá. E, assim, e toda a polêmica que se envolveu, né? Com o setorista, com, tipo, e colocar isso em pauta. Eu não gosto de quando o jogador joga a torcida contra o jornalismo. Eu acho que tem coisas que faz sentido. Eu acho que tem gente sensacionalista, sim. Tem gente que se apropria, sim. Mas tem muita gente que faz o trabalho correto, faz o trabalho da melhor forma. Eu acho que hoje eu vejo o Marinho muito mais como um cara que tá ganhando mais cartão do que fazendo gols, né? Ele é um cara pesado no time, e não tô falando nada de condicionamento. Ele é uma melhorou pessoa muito quando pesada. Ele saiu. Muita gente não concorda comigo, mas falou que foi porque saiu o segundo gol logo depois. Mas eu acho que ele tá muito acostumado com o time do Cuca, que jogava muito para ele, e o time do Diniz é um time muito mais coletivo, e eu acho que ele não sabe jogar assim. Enfim, acho que o time melhorou bastante quando ele saiu. Desde a escolha do Diniz. O Diniz não tem nenhum representante com ele nesse time. Ele vai começar a ter bronca com o Marinho, com certas pessoas fortes desse elenco, se as coisas começarem a não sair como um ou como o outro quer. E é isso que a gente tá vendo. O último jogo, você pode ver todos os setoristas falando quantas vezes o Diniz xingou o Marinho. Xingou, não xingou assim, Beto. Eu também xinguei. Gritou com ele, entendeu? Mas assim, não, mas ok. Mas pros caras que estão lá postarem mais de uma vez a reação do Diniz, é porque o negócio estava frequente. É porque o Marinho, ele falou, fica na lateral, fica na ponta, Marinho, Marinho, Marinho. E o Marinho vai se irritar. Eu não sei quanto tempo o Marinho não aguenta. Porém, o Marinho não é o Caio Jorge. Por quê? Ele tem no mínimo, sei lá, 10 anos a mais, ou por aí, ou mais ou menos, estamos 7, sei lá, vários anos a mais. Ele é um jogador que... Ele tem 31 anos, o Caio Jorge tem 19. 10 anos a mais, então assim, é um cara que, nesse momento, o que é ganho para ele? Uma China, sabe, assim, um lugar que vai pagar, uma Ucrânia, um lugar que vai pagar muito, que ele vai fazer o seu pezinho de meia, porque assim, a Europa não vai mais atrás do Marinho, e ele jogando dessa forma, nenhum time brasileiro vai também. O Marinho do ano passado... eu acho que ele jogaria num... Tipo, eu acho que ele não jogaria num São Paulo, não jogaria num Flamengo, não jogaria num Palmeiras, mas jogaria num Corinthians. Eu vejo ele, por exemplo, um Galo, entendeu? Só que assim, eu não sei até onde o Galo investiria nesse jogador com essa... Tipo, eu olhar pro Alisson. Proposta do Alisson, boa? Não. Mas o que você vai fazer com o Alisson nesse momento da vida dele? Eu gosto dele, eu acho que ele é um jogador importante. Mas sim, o Camacho veio muito bem. Sem o Camacho, a gente tinha uma posição faltando. Mas com o Camacho e com o Balieiro, que vai ter que treinar, vai ter que colocar o menino na posição. Não vai dar certo, vai ter que olhar para um primeiro volante. Ou vai ter que, sei lá, colocar eu acho que eu acho que a questão do Alisson é interessante, porque tem argumento para vender e tem argumento para não vender. Acho que nesse caso, ele, olha só, o outro exemplo, ele é um dos poucos jogadores que se importa com o Santos, né? Essa categoria Alisson, sim, Pituca e Lucas Braga, esses três, assim. Ele queria fazer o melhor para o Santos também. Então, o Santos pediu um pouco mais para o time da Arábia, o Alisson falou, tudo bem, ele tem interesse em ir, porque ele é mais velho, ele tem 28 anos, não vai surgir outra proposta, ele quer fazer o pé de meia dele, porque jogador tem pouco tempo, né, de vida útil de trabalho enquanto jogador, que é uma pessoa que paga bem, depois sei lá a Deus o que ele vai fazer da vida dele, mas ele não queria ir sem que o Santos tivesse amparado, né, mas o Alisson acha uma história bonita mesmo que ele saia, porque é um ciclo que se encerra de uma maneira natural e tudo bem, entendeu? Ele vai abrir espaços para um Balieiro da vida, para um Kevin Maltos da vida, para serem reservas do Camacho. O máximo dele. O máximo. Exato. O Alisson, tipo assim, ele não é realmente super talentoso. Ele é um cara o quê? Esforçado.
que é o que a gente vê em jogadores do Santos que vão ver. Por exemplo, o Marcos Guilherme. Marcos Guilherme é brilhante? Não é, mas ele é extremamente esforçado. E acho que é um cara que vem, ele e o Camacho, vem de time também quando eles forem embora. E estão fazendo realmente o melhor que eles podem. Mas assim, bom, eita, minha internet caiu e voltou, Ni. Tá. Não, minha nem internet caiu, voltou. Deu para te ouvir. Apareceu de novo. Deu para te ouvir. Que coisa de louco. Bom, final, assim, últimos comentários. Eu acho que o Santos só para dar um exemplo. Fala. Antes da Chapecoense, uma outra história, eu preciso já encerrar, mas o Alex, que tá, zagueiro, que tá saindo para ir para o Famalicão. Tá bom, aconteceu, é um acordo, é um menino da Vila, acabou não sendo tão utilizado, mas tá bom, surgiu uma proposta legal para os dois, bom para os dois, e é isso, entendeu? Acho que eu não acho que é bom para o Santos perder esse cara, não, sinceramente, eu acho que é uma tudo bem, mas a escolha do CG é essa, e tipo, quero dizer, ninguém precisa sair ofendidinho, ninguém precisa sair machucado disso. Às vezes as coisas precisam ser um pouco mais profissionais, um pouco menos pessoais. Eu acho que o Caio Jorge não soube conduzir, o staff dele não souberam conduzir de uma maneira muito profissional e ficou tudo muito na birrinha, sabe? Enfim, vamos ver se o Santos ganha a primeira fora de casa contra a Chapecoense de Jair Ventura. Não, que tá mal pra caramba, mas isso só dá indícios pro Santos ressurgir a Chapecoense, como ele tá fazendo em todos os jogos que o Santos tem mais chance do que o adversário de sair com a vitória. Bom, espero aí para as próximas partidas ver algumas mudanças. Eu acho que o Marinho, por exemplo, não joga contra a Chapecoense, está suspenso. Então eu tinha pensado em não jogar com o Marinho, talvez contra a Juazeirense, mas acho que ele vai aparecer contra a Juazeirense, porque vai estar afogando nesse jogo. Vamos ver também se aparece mais Ângelo. Acho que o menino tá pedindo para aparecer mais. Não quero que o Ângelo seja o próximo Lourenço, sabe? Para placar Lourenço, aparecer só sempre aos 41 para salvar a partida. Então, realmente, eu espero que os faça um bom jogo contra a Chapecoense, faça um bom jogo também com a Juazeirense. Não é porque fez 4-0 que pode sofrer, porque toma 1, toma 2. O Santos já fez isso em outras vezes. Já tomou vários gols do Goiás ano passado, do Fortaleza. Tomou 3 gols esse ano da Ponte, tomou 3 gols esse ano do Palmeiras, tomou 3 gols esse ano, acho que também do Corinthians. Tudo bem, Bel, tudo bem, tudo bem. Chega de 3 gols. Um beijo para vocês e tomara que o Santos ganhe no fim de semana. Tchau, gente, até a próxima.